Rádio Independente. Direto ao ponto. No Direto ao Ponto, sempre às terças-feiras, a participação da economista Cíntia Agostini. Hoje o tema taxa de desemprego e perspectivas econômicas. Bom dia, Cíntia. Que bom aqui te receber no estúdio, ao vivo. Rita, Ricardo, aos nossos ouvintes, né? Voltando de férias. Voltando de férias, coisa Bom boa. estar aqui, feliz por estar aqui. Dizia nos bastidores aos nossos ouvintes para eles saberem que gostaria de estar mais vezes presencial, mas às vezes a gente não consegue, né? Pelas nossas dinâmicas. Então, muito bom estar aqui com vocês, tá, gente? Bom também te receber, sempre. E por que falar de taxa de desemprego, né, Rita? Obviamente, olhar um pouco para o cenário brasileiro e olhar um pouco para o Vale do Taquari nessas condições. Se nós observarmos as taxas oficiais, que é o IBGE mede, o final do ano passado, né, fechou em 7,4% de pessoas desempregadas, o que deu uma média no ano de 7,8%. E esse é o melhor dado desde 2014. Que nós temos. Nós temos que lembrar que em 2015 e 2016 o Brasil sofreu uma crise, quando a gente estava se recuperando a gente entra na pandemia, então não foram períodos simples para a sociedade brasileira. Fato é de que o que significa esse 7,8% de pessoas desempregadas? São aquelas que estão procurando emprego e não conseguem ter este emprego. São pessoas que, quando a pesquisa é feita, perguntado, estão procurando emprego nos últimos 30 dias. Aqueles que desistiram estão na cota da que a gente chama de desalentados. Tá? Hoje, o Brasil tem em torno de 100 milhões de pessoas ocupadas. Tá? O que quer dizer isso? Da população que pode trabalhar, tira as nossas crianças, tira os nossos idosos, 100 milhões de pessoas, quase 60% está ocupado. Mas nós também temos que pensar que parte tem carteira assinada e parte é empreendedor, e nós temos aí em torno de 34 milhões de pessoas, ou seja, quase 40%, que é aquela condição da economia informal, pessoas que trabalham na informalidade. Ou seja, elas têm uma condição de renda, sim, conseguem sustento da sua família, mas elas não conseguem aí ter algum tipo de benefício, algum tipo de condição de guardar algum recurso para a seguridade, ou quando elas pensarem numa possibilidade de uma aposentadoria, o que isso é um problema à medida que essas pessoas não têm mais condições de trabalhar. Mas isso significa quase 40% das pessoas, né, que é possível estar trabalhando e estão trabalhando nessa condição. A média do Rio Grande do Sul é um pouco mais baixa, em torno de 30%. Mesmo assim, não é uma média baixa quando a gente olha essa questão da informalidade. No entanto, se nós olharmos o dado, e aí o dado do Vale do Taquari, a gente vai para o indicador do CAGED, que é o indicador de vagas abertas e vagas fechadas. E, infelizmente, e é compreensível, né, o Vale do Taquari fechou negativo o ano passado. Né? 259. E fechou negativo por aquilo que a gente sabe o que aconteceu na região. Né? Se nós olharmos os municípios que mais tiveram vagas fechadas, é Poço das Antas, é Teutônia e é Westfália. São os 3 municípios que tiveram o maior volume de vagas fechadas e a gente sabe o impacto da nossa cooperativa Languiru nesse processo. Por quê? Porque o volume de empregabilidade dela nesses setores era muito grande, nesses municípios muito grande. Uma compensação vem fundamentalmente de Lajeado Estrela, na contratação, mas sim, foi um impacto que nós tivemos. Tem o impacto da proteína animal de uma forma geral, da cooperativa Languiru, a gente sabe disso, e, obviamente, os efeitos de tudo que aconteceu com a região no último semestre. Mas a região é uma região dinâmica, apesar de ser um número negativo, ele não é tão expressivo assim. Nós conversando todo dia, e vocês também observam isso, a gente sabe que as empresas estão procurando pessoas, às vezes não há compatibilidade entre as pessoas e as vagas de trabalho, então eu imagino que rapidamente a gente consiga recolocar essas pessoas. Imaginem se nós fôssemos uma região completamente dependente de um setor, o que isso impactaria, né? Como nós somos uma região diversa, isso se dilui. Então, esse é um dado, o dado do emprego, da geração de renda, ele é importante porque as pessoas com renda conseguem consumir e esse é um ciclo sólido de crescimento ou de possibilidade de crescimento econômico. Por isso, estes dados, apesar de nós termos aí uma parte da população que está fora dessa conta, ele é um dado positivo pela métrica que a gente tem e por tudo que o Brasil sofreu nos últimos períodos aí de reveses que agora, né, mostram uma certa estabilidade. Foi praticamente um empate
técnico, né, Cíntia? Porque 259 empregos fechados, ainda mais diante do ano catastrófico que tivemos. Agora, se olharmos como foi 2022, fechamos com 4.318 empregos criados. Então era um cenário muito positivo. E apesar dessa diminuição, a gente não percebe pessoas desempregadas, desesperadas por emprego, dizem, não consigo trabalhar. Não, a gente percebe o contrário. Ainda, empregadores querendo achar empregados, e muitas vezes quem não é contratado é porque esbarra ou na pessoa ter um perfil que não se enquadre, que quer tudo muito fácil, não quer fazer muito esforço, ou falta de qualificação, Sim. né? É isso que a gente percebe aqui na região. Sim, é o que demonstra a região. Por isso, apesar de tudo o que aconteceu conosco, esse dado mostra a dinâmica e a diversidade da região. Né? Então, se as pessoas estão dispostas, procuram um processo de qualificação, conseguem se adequar, vai ter. Vai ter e os empregadores estão procurando pessoas para trabalhar. Então, acho que essa é a grande questão. Apesar dos pesares, né, o nosso resultado é um resultado, assim, positivo, e ele é identificado. O pior é se a gente não soubesse quais eram as causas. A gente conhece as causas e elas são pontuais, né? Se a gente imaginar o que nós sofremos aqui, elas são determinadas nessas condições. Por isso, sim, quando a gente fala de pessoas trabalhando, pessoas qualificadas, isso faz todo sentido nesse processo, porque muitas vezes é, sim, incompatibilidade, né? Entre a vaga e as pessoas que estão procurando essas vagas. Cíntia, muito obrigada. Bom sempre te receber aqui. Igualmente, gente. Até a próxima. Até a próxima. Um prazer estar aqui com vocês. Um beijo a todos.